Nós estamos no final da Carta Sagrada de número 22 e agora nós vamos, na realidade, ler um texto que foi incorporado a essa carta mais tarde, não na primeira edição, quando as cartas foram selecionadas e editadas pelos filhos do Rav Shneur Zalman, agregadas ao Tânia, compondo a quarta parte do Tânia, mas em edições posteriores se acrescentou esse texto, que é derivado de uma outra carta, talvez até do mesmo ano, escrita no mesmo ano pelo Alter Rebbe, e pelo visto ela tem uma certa relação com a carta anterior, com a parte anterior dessa carta que nós lemos na carta 22, nos últimos estudos. Talvez isso esteja relacionado com a abertura do Alter Rebbe na carta, no início dessa carta, quando nós vimos que ele lamenta, de certa forma ele até reclama sobre os diversos questionamentos, perguntas de ordem material que são trazidas para ele, que isso acaba tomando muito do seu tempo, etc. E de alguma forma nós encontramos algum tipo de relação com os assuntos que vão ser abordados nessa parte final incorporada à carta 22. Então, abre esse texto o Alter Rebbe nos dizendo, ele está também se dirigindo a todos os correligionários, Ahuvayai, Achayai, Vereai, meus amados, meus irmãos, meus amigos, saibam que migodel tirdati asher rekifu alai yachad. Ele diz que em virtude das grandes preocupações, do grande tamanho das minhas preocupações, as quais todas juntas me rodeiam e circundam-me como água, como todo dia, toda noite sem descanso. Então aqui talvez ele está fazendo alusão a todos aqueles questionamentos e perguntas que eram trazidos a ele em busca de conselhos, também materiais, comerciais. De fato ele diz que eu estou, aqui ele abre a carta, então mencionando isso, fazendo alusão a isso, o quanto ele estava ocupado e o quanto ele estava entretido com todas essas preocupações que o circundavam, que o rodeavam, como água que envolve, não é, cercando uma ilha, e ele diz que essas preocupações, essas solicitações, essas questões lhe são propostas ininterruptamente, dia e noite elas não cessam, sem descanso. Isso ele diz, Lo uchal malet masa lemori masefer kol asher bilvavi. Ele diz, com tudo isso, eu não sou capaz, eu procuro mesmo, mas eu não sou capaz de aliviar toda essa carga, de escrever num livro aquilo que está no meu coração. Em outras palavras, ele diz, na verdade eu estou muito ocupado, eu estou sobrecarregado. E eu gostaria como de me prolongar e detalhar mais os temas que eu vou mencionar a seguir. Mas como eu estou tão cercado de ocupações e preocupações, dia e noite, incessantes, etc., talvez eu vou ter que fazer isso de forma resumida, e, portanto, eu gostaria de me estender mais, ou expor isso mais detalhadamente, mas na impossibilidade de fazê-lo, na falta de tempo, então eu vou fazer isso, eu resolvi botar no papel, escrever isso, tentar botar no papel aquilo que está no meu coração. Prossegue, o Alter Rebbe nos diz, אך בקצרה באתי כמזכיר ומחזיר על הראשונות בכלל, ובפרט אל המתנדבים בעם, לעמוד על עבודה זו תפילה בקול רם. Ele diz, pelo menos em resumo, eu quero transmitir a vocês aquilo que me incomoda, ou aquilo que me preocupa, aquilo que está fundo no meu coração. Então, eu venho aqui por intermédio dessa missiva, dessa carta, como alguém que quer recordar assuntos que foram talvez um pouco esquecidos e relegados a segundo plano, mesmo que eu esteja como repetindo temas antigos que já foram anteriormente
abordados de forma geral, mas aqui em particular eu quero reforçá-los, eu quero ressaltá-los. Quais são esses assuntos que o Alter Rebbe quer ressaltar? Ele diz que aqui ele está se voltando, se dirigindo a todos aqueles que estão firmes no serviço a Deus, aqueles que estão firmes em servir a Deus. Qual é o serviço a Deus? É sabido que a tefilá, a reza, a oração é chamada de serviço a Deus, o serviço que se faz a Deus com o coração. Que ele nos diz que ele está se dirigindo então a essas pessoas que estão firmemente comprometidas em fazer a tefilá, fazer a reza de forma primorosa, de forma aprimorada, bekol ram, em voz alta, leitchazek meod bechol oz vetatzumot, que eles possam se fortalecer de forma intensa, de forma vigorosa, a respeito da tefilá, neged kol monea mibait umichutz beyad chazaka kemashmao, que eles possam se fortalecer nesse intuito de realizar de forma adequada a reza, com toda a sua força e todo o seu poder, contra todas as forças contrárias, contra qualquer obstáculo que venha a interferir na reza, seja esse obstáculo interno vindo do interior do seu ser, ou obstáculos e interferências alheias e externas. E ele nos diz que ele vem fortalecer essas pessoas que querem estar dedicadas à reza da forma correta, e fortalecê-los biyad chazaka kemashmao. Então, para que eles se fortaleçam com uma mão forte, literalmente. O que significa essa mão forte, ou esse vigor e força que o Alter Rebbe quer ressaltar, quer enfatizar? Diz que essa expressão representa o seguinte: שהוא רצון יראיו אשר למעלה מן החוכמה והתבונה אשר נתן השם בהמה לדעת לעשות את כל אשר ציווה השם בהשכל ודעת. Ele nos diz que esse serviço está relacionado à vontade daqueles que temem a Deus, que têm uma reverência por Deus, um sentimento tão profundo e elevado que transcende a sabedoria e entendimento com os quais Deus os imbuiu, para que eles saibam fazer tudo o que Ele ordenou, com inteligência e discernimento. Ou seja, Deus nos dotou de inteligência e discernimento. Deus nos deu as faculdades mentais e intelectuais. Mas aqui Ele está nos dizendo que existe a vontade dos tementes a Deus, existe um tipo de vontade de estar ligado e vinculado a Deus, que essa vontade transcende a lógica e a razão. Essa vontade é suprarracional, é algo tão elevado que está acima de qualquer explicação lógica, plausível, racional. Então, por mais que Deus nos concedeu o conhecimento, o discernimento para que possamos servi-los, servi-lo a Deus, Natan Hashem bahem ladat lasot et kol asher tzivah Hashem beheskel vadat. Porém, existe, além disso, ou acima disso, uma vontade que é quase uma obsessão, uma paixão, uma vontade inexplicável, uma vontade que transcende a lógica e a razão, que supera qualquer aspecto racional, uma vontade de estar ligado e vinculado a Deus. Rak ratzon pashut é uma vontade simples, beruach nedivah, um espírito generoso, bechol ish, presente em cada pessoa, asher idvenu libo, que ele expressar voluntariedade no seu coração, lavod avodatama, no sentido, com o objetivo de servir a Deus, com um serviço íntegro e completo, lasot nachat ruach leyotzro, de maneira que ele cause satisfação e prazer ao seu Criador. Então, ele nos diz, aqui ele está nos falando que além de servir a Deus com o intelecto, além de meditar e refletir na grandeza de Deus e estudo da Torá, a pessoa deve despertar dentro de si aquela vontade superior, a pessoa deve estimular que se revele
é uma vontade simples, sem explicação, sem motivo racional, sem fundo intelectual, mas sim é um espírito de autodedicação a Deus, voluntário. Então, isso está presente no coração de toda pessoa, de todo Yehudi. Isso impulsiona a pessoa para servir a Deus de uma forma íntegra, de uma forma completa, simplesmente com o intuito, não para buscando realização pessoal, mesmo que seja uma realização espiritual, não para saciar até a sede da sua alma de espiritualidade. Aqui a pessoa, essa vontade de estar ligado a Deus, é uma vontade que tem uma intenção única de satisfazer a Deus, de causar gratificação ao Criador. Ele nos diz que isso ele diz que significa servir a Deus com mão forte. Ele fala o que significa essa mão forte, é quase uma obsessão, é quase uma teimosia, né? Ele nos diz para a pessoa poder rezar, servir a Deus da forma adequada, rezar da forma correta, com concentração, com devoção e etc. A pessoa tem que superar os inúmeros obstáculos que existem para isso. Obstáculos internos, a pessoa está sem paciência, sem vontade, sem concentração, o que for, ou obstáculos até externos, coisas alheias que atrapalham sua concentração, ou que interferem ou interrompem a sua reza, o seu pensamento, sua meditação e assim por diante. Ele nos diz, para superar tudo isso, a pessoa precisa estar resoluta, precisa ter uma determinação. Isso que ele chama, entre aspas, de mão forte, significa se fortalecer através dessa vontade que é suprarracional. Ou seja, às vezes a pessoa pode pensar, puxa, mas pela lógica agora não é momento de me estender na reza, ou pela lógica na situação que eu me encontro agora. Enfim, tem 1000 racionalizações. Mas ele diz que aqui nós devemos buscar o fortalecimento espiritual nosso, a nossa energia espiritual deve vir dessa vontade que transcende o conhecimento e o intelecto, e dessa forma, através desse fortalecimento, então nós vamos tornar mais vigorosa a nossa alma, a nossa espiritualidade. Ou seja, tudo aquilo que vem do nosso intelecto tem um alcance limitado, porque o nosso intelecto é também limitado. Ele nos diz, por outro lado, quando a pessoa fortalece a sua espiritualidade através dessa mão forte, entre aspas, através dessa atitude de determinação, independente de qualquer obstáculo, de qualquer restrição, independente de qualquer motivo racional, etc. Então isso, dessa forma, ele consegue superar todos os obstáculos, não há nada que se interpõe a essa vontade firme de estar ligado, vinculado a Deus, que está acima do intelecto. Neymar diz o Alter Rebbe, sobre esse tipo de vontade e determinação, está dito na Torá, que quando Moshe intercede a favor do povo de Israel para Deus, com Deus, e ele diz a Deus, pois esse é um povo de dura cerviz, povo cabeça dura. Então se diz aquele que tem a nuca dura, ele tem dificuldade de olhar para trás e ver o que aconteceu no passado, e o povo de Israel às vezes agiu de forma ingrata, esquecendo o que aconteceu a semana passada, o mês passado, as dádivas, os milagres divinos. Isso parecia ser uma teimosia, enfim, de não se submeter a Deus. Porém, Moshe Rabbeinu, quando reza a Deus, ele fala que de fato esse é um povo de dura cerviz, quer dizer, como um povo meio teimoso e cabeçudo, mas na sequência ele pede a Deus, perdoe esse povo. Ele nos traz aqui a explicação racídica sobre isso, perdoe o povo, porque justamente por ser um povo cabeçudo e teimoso, por ser esse povo com essa característica de dura cerviz, por isso, Deus, você deve perdoá-los. Ou seja, uma vez que eles possuem essa característica que também se expressa numa vontade obstinada e suprarracional de servirem a Deus, então isso também justifica que eles sejam perdoados. Ele nos dá a explicação dizendo, no
povo de Israel, essa característica se expressa e se manifesta dessa forma, essa determinação obsessiva de estar ligado a Deus, como se comprovou no decorrer de milênios de toda a história, seja que eles ignoram todos os fatores, todas as dificuldades, etc., e mesmo contrariando a lógica ou todas as circunstâncias, acabam mantendo-se fiéis a Deus, dispostos a fazer a sua vontade, isso de uma forma suprarracional, sem lógica, já que o povo de Israel age assim, por isso eles merecem. Moshe Rabbeinu evoca o perdão divino, Vessalachta, perdoe-os. Por quê? Porque aqui existe uma correspondência, de reciprocidade, como explica o Alter Rebbe, que a Slichá igam ken lemala min ha-chokhmah, pois o perdão também é algo suprarracional, o perdão também é algo que se encontra acima da sabedoria. Nos contam os nossos sábios, assim é trazido no Midrash ou no Talmud Yerushalmi, que shalu la-chokhmah, que perguntaram à sabedoria o que fazer com a alma do pecador. De acordo com a sabedoria, ela expressou aquilo que ela vê, seja a alma do pecador, ela tem que ser julgada e punida. Essa foi a resposta. Em outras palavras, pela sabedoria, pela justiça, pelos critérios lógicos, racionais, etc., existe uma lei de causa e efeito e consequência. Se a pessoa pecou, ela tem que pagar por isso. Por isso, quando perguntaram à sabedoria o que deve-se fazer com a alma pecadora, ela falou, deve-se puni-la. Assim consta no Talmud. Porém, aqui nós falamos Moshe Rabbeinu alav shalom bikesh midah keneged midah vedal. Já Moshe Rabbeinu pediu a Deus, haja com o povo de Israel na mesma medida por medida, de forma recíproca, assim como o povo de Israel age contigo de forma suprarracional, eles também demonstram uma atitude que está acima da lógica e do raciocínio. Então Deus também conduza-se com eles da mesma forma, mesmo que pela chokhmah, pela sabedoria, talvez eles precisassem ser punidos, isso é o que determina a lógica, mas perdoe-os. Então, assim como no ser humano a sua vontade simples é algo suprarracional, algo que está acima do intelecto, que transcende a sabedoria, da mesma forma, assim também é o perdão divino, que é algo que está acima e transcende a sabedoria superior, como nós falamos que pela sabedoria, pela lógica, a pessoa deveria ser punida. Isso é o que Moshe Rabbeinu pediu a Deus, uma vez que o povo de Israel tem essa determinação suprarracional para ti, então eles merecem também atrair de ti um nível que transcende a chokhmah, a sabedoria, e que desse nível transcendental e superior, que não tem as limitações da sabedoria, que disso venha o perdão para eles. Ele conclui essa parte dizendo, Vedai lamevin, e isso que foi exposto aqui já é suficiente para o bom entendedor, para compreender esse assunto, quanto é importante a pessoa evocar esse nível, essa vontade, essa determinação, para se posicionar diante de todas eventuais dificuldades, obstáculos, etc., vencê-los e superá-los, os obstáculos, no serviço a Deus. Concluindo e completando a carta sagrada de número 22. O Rebbe aqui acrescenta mais um assunto, mais um tema, mais uma coisa que ele está pedindo para os Hassidim. Inclusive nessa carta a linguagem é mais enfática, ele não só está pedindo, ele está exigindo esse tipo de atitude de todos os seus correligionários, de todos os seus discípulos e seguidores. Nós já vamos ver do que se trata. E ele faz aqui um apelo muito forte, quase um apelo, uma súplica, uma exigência. Enfim, o Rebbe enfatiza muito esse tema que vai ser exposto a seguir, que versa sobre o amor ao próximo, a nossa atitude em relação ao próximo e ao semelhante. Nas cartas, nos trechos anteriores da carta, quando ele se referia
concentração, devoção na reza, oração, etc. Então ele falou que ele vem recapitular coisas que já foram ditas, que ele vem fazer lembretes adicionais, etc. Mas aqui, quando ele está falando sobre o relacionamento com o próximo e o semelhante, então aqui ele faz exigências, ele é enfático, é assertivo. Isso que diz nas palavras do Alter Rebbe a carta, Ve'otzot edrosh mimalatchem, diz, algo mais eu venho aqui exigir de vocês, meus estimados, meus queridos ouvintes, etc. Então venho exigir de vocês, Shelo leashlich dvarai acharichem, asher arachti siach. Por favor, considerem, prestem bem atenção nessas minhas palavras, deem ouvidos a elas, não joguem para trás as minhas palavras, não ignorem essas palavras que eu vou dizer, que eu vou escrever para vocês. Em seguida, diz, ele está se referindo a quê? Prestem atenção, observem essas palavras, não as ignorem, aquilo que eu pedi a vocês. Liot kol ish yashar veolech betumo kasher asa Elokim et adam yashar. Então, o que ele está pedindo, nas quais eu pedi que cada pessoa se comporte de forma reta, de forma correta, e caminhe com integridade, assim como está escrito no versículo que Deus fez o homem reto ou ereto, assim fala Eclesiastes, o rei Salomão. Então, hajam também nas suas atitudes, no seu comportamento com o próximo, com o semelhante, sem desvios, sejam pessoas corretas, hajam com retidão. Isso que eu solicito a vocês. Sejam retos e corretos, sejam sinceros com o próximo e semelhante, sejam honestos, corretos, etc. E que cada pessoa, olech betumo, que ele caminhe com integridade diante de Deus e diante do próximo, do semelhante, kasher asa Elokim et adam yashar. Ou seja, se comportem como Deus criou o ser humano. Deus criou o ser humano para que ele fosse correto. O ser humano que pede, vai buscar, faz muitas contas e cálculos, ou imagina que tem atalhos, ou tem vantagens, seguindo caminhos mais convenientes ou mais atrativos, etc. Ele diz, não, procurem agir de forma íntegra como Deus fez o ser humano e como o que ele espera dele, que ele seja reto e correto. ולא לבקש חשבונות רבים מעלילות מצד גבר ומחשבות אדם ותחבולותיו. E ele diz, não procurem, sabe, muitas vezes se a pessoa é íntegra, se a pessoa anda com retidão, então um monte de coisas que muitas vezes o que causa atritos entre as pessoas, que ele imagina, não, mas por que o outro fez isso, e etc., qual será a sua intenção, ou por que ele está pensando e agindo dessa maneira, ou será que se eu fizesse de outra forma eu estaria prevalecendo ou ganhando mais, e assim por diante. Então todo esse tipo, às vezes são pensamentos mesquinhos, ou às vezes sentimentos de competitividade, enfim, tudo isso complica os relacionamentos e a vida das pessoas. E ele nos diz, e o Alter Rebbe tente excluir, ele fala, exclua isso tudo da sua mente e do seu coração. Que a pessoa saiba, jogue, ou seja, ele diz que a pessoa saiba como jogar para trás esses numerosos cálculos, essas contas que a pessoa faz com a sua mente mirabolante, referente aos pretextos dos passos do homem e os pensamentos e conselhos de uma pessoa, que a pessoa fica analisando quais as razões do próximo, do semelhante, qual é a agenda oculta, qual é o seu interesse por trás disso, o que ele tem na sua mente ou o que ele tem no seu coração, quais seriam suas segundas intenções. E aqui o Alter Rebbe está nos dizendo que essa não é sua função, não é função da pessoa ficar pesando e analisando os motivos do semelhante, não cabe a nós fazer isso. Nós não praticamos telepatia, nós não lemos os pensamentos ou sentimentos das pessoas. Às vezes as pessoas podem agir de forma falsa, enganosa, e ele está nos dizendo isso não é o nosso problema, isso é um problema delas com Deus. Quem sim lê os pensamentos, quem vê os pensamentos e sentimentos
das pessoas é Deus. Então ele diz, deixe isso nas mãos de Deus. Não entre você nessas controvérsias e polêmicas, não procure você analisar de forma intrincada qual a intenção, qual o objetivo da pessoa, qual é a sua motivação e etc. Então ele diz, deixe de lado todos que são alilot mitzad gever, o machshevot adam vetachbulotav, tudo aquilo que parece que as estratégias das pessoas e seus pensamentos, etc. Que zu melechet shamayim hi, velo melechet basar vadam. Ele nos diz que ficar analisando quais são os pensamentos e sentimentos reais das pessoas, isso é uma tarefa dos céus, isso é uma função de Deus, e não uma ocupação para nós, seres humanos de carne e osso, que na verdade nós não lemos os pensamentos, e nós podemos só imaginar, mas nisso que nós imaginamos, nós podemos também fantasiar, e nós podemos imaginar coisas muito diferentes da realidade, e muitas vezes à toa isso acaba nos distanciando do próximo, causando atritos com o semelhante, isso que o Alter Rebbe quer evitar a qualquer custo. Ou seja, ele diz, quem controla, ou quem acompanha, ou supervisiona os pensamentos, os sentimentos das pessoas, isso é Deus. E não cabe a nós, seres humanos, ficarmos nesse julgamento constante das pessoas, ou dos seus supostos sentimentos, etc. Nos diz que a pessoa não deve se ocupar disso, do que está pensando no fundo e na realidade o seu companheiro, ou quais são suas intenções ou segundas intenções, etc. Mais do que isso nos diz o Alter Rebbe, o que ele conclama aqui todos os Hassidim, qual é a nossa postura em relação ao próximo, o le'amin bemunash leima bemitzvat chachameinu zal, nós devemos acreditar com fé plena naquilo que nos foi instruído pelos nossos sábios de abençoada memória, quando eles nos disseram no Pirkei Avot, na ética dos pais, Vehevei shfal ruach bifnei kol adam bichlal, os nossos sábios disseram, seja humilde de espírito diante de todo homem, de toda pessoa, sem exceção. Nós devemos sempre encontrar algo de superior, de mais elevado no próximo e no semelhante, de forma que de maneira realista nós nos consideremos inferiores a ele, que nós sejamos de fato e de verdade humildes diante de toda e qualquer pessoa. Assim recomendaram, assim ordenaram os nossos sábios. Então ele nos diz que isso não é só força de expressão, a pessoa deve acreditar nisso com fé completa, que de fato é assim, ou seja, que todo Yehudi tem uma virtude, uma qualidade em si, que o supera, que o torna melhor do que nós mesmos, que pelo menos nesse aspecto, ou nesse detalhe, ele é superior a mim, ele é melhor do que eu. Sim, também ele nos diz כי יציב המילתא ותקין פתגמה שכל אחד מתוקן מחברו. Ele nos fala, pois isso é uma afirmação verdadeira, esse é um provérbio, um dito correto, não é só força de expressão, que todo homem é metukan mechavero, toda pessoa se torna melhor através do seu semelhante. Ou seja, por isso todos nós necessitamos uns dos outros. Por isso, essa questão de interação social é uma necessidade humana. Nós dependemos uns dos outros porque nós não somos perfeitos. Nós podemos ser bons em uma área, mas tem áreas que nós nada entendemos, e naquela área nós dependemos de uma outra pessoa, ou de um conselho que vem de um companheiro, de um amigo, etc. Por isso, ele nos diz que isso é algo afirmativo, é algo absoluto e verdadeiro, que precisamos uns dos outros, e não somente isso, que através do outro nós nos tornamos pessoas melhores. Através dessa interação, aprendendo do outro, nós nos tornamos melhores. Isso nos vem através do semelhante. Segue o Alter Rebbe e nos diz, Uchtiv, também está escrito, esse é um versículo em Shoftim, no livro de Juízes, que nos fala, Kol ish Israel ke ish echad chaverim, quando ele se refere
ao povo de Israel, ele diz: todos os homens de Israel associaram-se em conjunto como um só homem, ou seja, que se espera da comunidade de Israel uma unificação, uma unidade, uma coesão, que todos estejam juntos e associados como fossem só uma única pessoa. Kol Ish Israel Keish Echad, Haverim, que todos devem ser sócios, amigos, companheiros, como se fossem uma pessoa só, deve haver até uma unanimidade entre todos. Ele nos diz, o que ele diz, Keish Echad, como uma pessoa só, o que isso significa? Então ele diz assim, como uma pessoa é composta de vários órgãos distintos e diferentes, porém essa composição de todos os órgãos é isso que dá não só a beleza, mas a estrutura ideal e perfeita para o ser humano. Porque ele tem braços, mas ele também tem pernas, ele tem olhos e tem ouvidos e assim por diante. Assim como uma única pessoa, ela é composta de muitos órgãos, e cada órgão tem a sua função e o seu papel. E quando eles estão harmonizados, daí sim a gente diz que essa pessoa está inteira. Então, da mesma maneira se diz que o corpo de Israel, de toda a comunidade, deve ser visto como uma pessoa só, composta de diversos órgãos, de diversos membros. Tem que se saber, assim como para a saúde do corpo, os órgãos têm que estar alinhados entre si de forma harmoniosa. O Beipardam, porém, quando algum órgão se separa ou não está funcionando de forma adequada, etc., Nogea Balev, isso acaba afetando toda a pessoa, isso acaba afetando o seu coração, que Mimenu Totzot Chaim, uma vez que do coração é bombeado sangue para todo o corpo, então se diz que do coração emana a vida, e se um órgão está desconectado ou não está em pleno funcionamento, isso acaba afetando o funcionamento do corpo inteiro em geral, isso acaba afetando o próprio coração. Mesma maneira ele nos diz, tomando como exemplo, assim deve ser a integração e a unidade comunitária no seio de toda a congregação. Seja em Ken, Anachnu, Heyot, Kulanu, Keish Echad Mamash, ele nos diz, baseado nesse versículo em Juízes, Kol Ish Israel, Keish Echad Haberim, que todos os homens de Israel devem estar Keish Echad, como um corpo só, uma pessoa só, devem estar amigos, irmandados, como uma pessoa só. Ele nos diz, nós todos também devemos nos considerar como sendo uma pessoa só, num corpo só. E dessa forma, quando nós estivermos integrados e unidos, daí ele nos diz, Tikon Avodah Belev, através disso, a oração será firmemente constituída. Interessante que ele nos fala que isso se reflete na nossa oração. Nós sabemos que nós temos a oração em Minyan, na presença de um quórum, a oração que deve ser feita no seio de uma congregação, e toda aquela reza que é feita em público, ela tem um alcance muito maior do que a reza individual. Mas ele nos diz que para que as nossas rezas possam ser aceitas, para que a nossa reza, a nossa oração seja consolidada, firmemente constituída, isso depende da união entre as pessoas, da união comunitária. Dessa forma é que a nossa reza vai estar firme e vai ser aceita. Miklal hen chulei, e conforme uma regra dos nossos sábios de interpretação dos versículos, que se diz que da parte assertiva, afirmativa, a gente pode derivar e inferir a parte negativa, ou seja, se através da união se beneficia a nossa reza ela é mais sólida e ela pode ser atendida, Deus nos livre, ao contrário. Isso significa que se falta união, isso atinge, prejudica, afeta as nossas rezas, o efeito das nossas orações. Somente quando há unidade entre todo o povo de Israel, então se diz que daí então pode haver também o serviço a Deus com o coração, a nossa reza pode ser bem encaminhada. Por isso nos foi dito, o Leovdo Shechema Echad, assim está escrito no versículo em Tzfania,
no profeta que diz para servi-lo, que nós devemos servir a Deus com um único propósito, ou na tradução literal do versículo, Leovdo Shechem Echad, que nós servimos a Deus com um só ombro, ou seja, assim como se apoia alguma coisa no ombro, então se fala que nós devemos servir a Deus, toda a comunidade juntos, como se fôssemos um só ombro, apenas, como se nós estivéssemos dividindo a responsabilidade, a carga, etc., como se fôssemos uma única pessoa. E é essa união que vai possibilitar o Leovdo, o serviço a Deus na sua forma ideal, na sua forma genuína. Portanto, prossegue o Alter Rebbe e faz um apelo, por isso, meus amados, meus amigos, eu peço a vocês, eu suplico a vocês, eu peço, por favor. Aqui o Alter Rebbe usa expressões que nós não encontramos em outras cartas ou em outros tipos de apelo, mesmo que ele faz em relação ao estudo da Torá, em relação à reza, mesmo às vezes em relação à prática de tzedakah, o que for. Ele diz aqui, eu rogo mais uma vez para cada um de vocês, eu peço, por favor e por favor, נא ונא לטרוח בכל לב ונפש, לתקוע אהבת רעהו בליבו. Eu peço, suplico, solicito de vocês que cada um de vocês se esforce com todo o seu coração e alma para firmemente implantar em vossos corações um amor firme e sólido para o outro Yehudi, para o seu próximo, para o seu semelhante. Então, isso ele diz que eu estou pedindo e suplicando a vocês, que vocês implantem nos seus corações, ou seja, deixar enraizado, plantado no coração o amor ao próximo, ao semelhante. Assim está escrito no versículo do profeta Zacarias, que nenhum de vocês considere em seu coração aquilo que é mal para o seu semelhante. Ou seja, nas palavras do profeta, não permitam que nenhum pensamento negativo contra o próximo venha e se estabeleça em vossos corações, que nem passe pela cabeça de vocês, que nem passe pelo coração de vocês um pensamento mau sobre o próximo. Assim diz o versículo, Velo tale alev leolam. E ele nos diz que esse tipo de consideração jamais deve surgir no coração de uma pessoa, ou seja, nem deveria passar pela mente e cogitação da pessoa, muito menos pelo seu coração, nos seus sentimentos, qualquer cogitação de algo negativo em relação ao próximo e o semelhante. Mas como nós não somos tzadikim que tem domínio total do coração, no máximo a gente pode se esforçar a ser Beinoni, que ele não tem controle total sobre o que está no seu coração. Então prossegue, o Alter Rebbe nos diz, se surgir no seu coração uma vez ou outra algum sentimento, uma tendência, inclinação emocional contra o próximo, contra o semelhante, veim ta'ale yeadfena melibo keindo fashan, ele nos diz, se já acabar surgindo, apesar de tudo, mesmo que a pessoa sabe que algo negativo surgir, algo de ruim contra o próximo e semelhante no coração da pessoa, então qual deve ser nossa atitude e reação? A pessoa deve afastar esse pensamento, esse sentimento do seu coração, como a fumaça que é dispersada, tem que fazer isso evaporar, sumir e desaparecer. E a atitude e reação da pessoa em relação a um pensamento negativo, contrário ao semelhante, deve ser a reação como se fosse realmente um pensamento idólatra. Se surgiu de repente na mente da pessoa um pensamento no seu coração, um sentimento em relação à idolatria que contraria e contesta tudo que há de mais sagrado no judaísmo, monoteísmo, a crença em Deus único, etc. Se passou pela mente, a pessoa expulsa esse pensamento de imediato. Esse sentimento, a pessoa não permite que ele esteja lá presente por um segundo a mais que seja.
Ele nos diz assim deve ser a atitude e a reação da pessoa em relação a pensamentos ou sentimentos contra o próximo e semelhante. Porque ele nos diz, de fato, a gente encontra que maledicência, falar mal do próximo, falar algo negativo contra o semelhante, isso é equiparado pelos nossos sábios, se fala que isso é considerado como idolatria, e não só como idolatria, como Gilui Arayot, como também pecados de relacionamentos proibidos, como incesto e outros mais, e também como o derramamento de sangue, que são as 3 piores coisas. Se diz que nessas coisas a pessoa tem que sacrificar a própria vida, se for ameaçada, ou ela comete um pecado relacionado com Avodah Zarah, Gilui Arayot, com idolatria, com relacionamentos proibidos, ou matar uma pessoa, Deus nos livre, então a pessoa deve dar a própria vida. Os nossos sábios afirmaram que Lashon Hara, falar mal do próximo, do semelhante, equivale a essas 3 coisas juntas. Idolatria, relações proibidas e derramamento de sangue. Ele nos diz, Lashon Hara é falar mal do outro. Diz o Alter Rebbe, Veim bedibur kach, se falar mal do outro é algo tão grave, é algo tão complicado, então imagine, ele fala que pensar e sentir algo mal do outro, ele nos diz que nisso há um aspecto mais grave até do que falar. וכבר נודע לכל חכם לב יתרון הכשר המחשבה לדיבור הן לטוב והן למוטב. Ele nos diz, pois todo aquele que é sábio no coração, uma expressão que se utiliza, toda pessoa sábia ou que tem sabedoria, ele já está consciente de que o pensamento tem maior impacto sobre a alma do que a fala. Ou seja, a gente fala, bom, mas ele só pensou. Falar, a pessoa também pode dizer, ele só falou, mas não fez. Mas nós sabemos muito bem que uma fala pode ser um dardo, pode ser uma lança, pode ter um efeito pior do que uma bala, pode ser um míssil. A pessoa falando pode comprometer o outro, pode acabar, arruinar a sua carreira, ou arruinar até a vida do outro, etc. Falando maledicência, falando mal do outro, ou falando mentiras, ou o que for. Mas, às vezes a pessoa pode imaginar, mas só pensar, se ele nem falou, ele só pensou, então ele não fez nada de errado, nem falou nada de errado. Mas diz o Alter Rebbe, todos aqueles que são sábios, eles conhecem e eles sabem o efeito e impacto que o pensamento tem para a alma, ou seja, em relação ao mundo exterior, pode-se pensar, pode-se imaginar que só pensamento não causa nada, não provoca nada. Fala e ação, sim, mas o pensamento. Porém, em relação ao mundo interior do indivíduo, em relação à própria pessoa, se diz que o pensamento tem um impacto muito maior sobre a alma, mais do que aquilo que a pessoa fala ou aquilo que a pessoa faz. Então, isso que ele nos diz, que o impacto da fala da pessoa, tanto para o lado do bem, ou Deus nos livre, o contrário também. Então, nisso existe uma superioridade do pensamento em relação à fala. Tanto do lado positivo, por exemplo, se uma pessoa pensa e medita e reflete sobre aspectos da Torá e etc., então, através dessa meditação, dessa reflexão, desse pensamento, ele absorve, ele integra esses conceitos dentro de si de uma forma mais profunda do que se estivesse só balbuciando as palavras de forma verbal. Mas também do lado negativo a gente encontra isso, conforme disseram os nossos sábios, que os pensamentos pecaminosos eles são mais difíceis para a alma de suportar do que o pecado em si, até do que a ação do pecado. Porque a ação às vezes pode ter durado alguns instantes, é uma ação terrível, é um pecado, uma transgressão. Porém o pensamento, quando a pessoa pensa e entra em imersão naquilo que é negativo,
nesse instante ele está comprometendo a sua faculdade mental, aquilo que ele tem de mais caro, sagrado, aquilo que ele tem de mais elevado, que é o seu intelecto, a sua mente, ele está desperdiçando e concentrando em coisas más, ruins, e daí o efeito prejudicial e nocivo que isso traz à sua alma, à sua espiritualidade. O pensamento ruim é pior, o alcance dele, o impacto dele sobre a alma é pior e mais grave do que da própria ação. Mesma maneira ele nos diz em relação ao próximo semelhante, que pensar mal do outro, mas eu só pensei, eu nem falei. Mas ele nos diz mesmo o somente pensamento, quando se trata, Deus nos livre de estar pensando mal a respeito do outro, o pensamento em si já é uma coisa altamente prejudicial para nós. Por isso ele nos fala que aqui o que ele quer nos dizer, não só não faça mal para o próximo, não só não fale mal dele, que isso é uma proibição da Torá, ele está querendo nos dizer mais do que isso. Eu peço a vocês, por favor e por favor, nas linguagens de apelo do Alter Rebbe, sequer pensem e cogitem algo mal sobre o próximo e o semelhante. A pessoa não deve sequer pensar de algo negativo, e sim sempre olhar o próximo de uma forma positiva. Se fala, isso não significa tapar os olhos, ser cego. Às vezes a pessoa vê falhas no próximo. Mas conforme dizem os livros sagrados, e assim explica o Baal Shem Tov também, se a pessoa viu e enxergou uma falha no próximo, isso ocorre não para ele julgá-lo e muito menos para ele condená-lo, não para ele rotulá-lo ou para pensar mal dele. Se ele está vendo essa falha no próximo e essa falha existe realmente, então ele deve saber que ele está vendo essa falha para tomar uma providência, para ajudar o próximo, ajudar o semelhante a sair desse estado que ele se encontra, a corrigir essa falha, a endireitar o seu caminho. Então, aqui, quando a pessoa, se ela vê algum mal, ela deve ver e encarar isso de forma objetiva, não para pensar mal da pessoa, mas sim pensar como eu posso ajudá-lo, como eu posso auxiliá-lo para ele se retificar, para ele se corrigir, etc., se regenerar. De qualquer maneira, isso que o Alter Rebbe nos apela no final dessa carta também, até implorando, suplicando que estejamos sempre unidos e unificados na comunidade. Mais do que isso, não façamos contas especulando e etc., o que está pensando o outro, o que está no seu sentimento, o que está no seu interesse, etc. E mais do que isso, que nós não permitamos que sequer um pensamento ou cogitação negativa sobre o próximo e semelhante se estabeleça ou se manifeste na nossa mente ou no nosso coração.